Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos. Que maravilha. Põe a mão no teu peito assim. Levante o seu semblante. Ore assim comigo. Diga: Deus Todo-Poderoso, amigo de todas as horas, eu venho te agradecer, lhe entregar o meu culto de ação de graças, reconhecendo que é o Senhor da minha vida, o Deus que ressuscitou, que venceu a morte e que me garante a vida eterna. Agradecer ao Senhor pelo nome estar escrito no livro da vida e por todos os livramentos que tem me dado. Agradecer ao Senhor pela família, por todo o cuidado, pelo alimento de cada dia e pela tua palavra que vem ao meu encontro, ciente de que um alto preço foi pago para que a tua revelação chegasse a mim. Então usa o pregador, Senhor, e ministra o meu espírito de tal forma que as decisões a serem tomadas por mim sejam muito claras diante da tua palavra, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu guia, o meu mestre. Então repreende Satanás e para a tua glória esteja à vontade junto ao meu coração, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 10, versículo de número 34. Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 10, e o versículo de número 34. Nós vamos ler somente um pequeno versículo. Porém, a história que se trata mesmo fala ali a respeito, fala a partir do versículo 17. Porém, nós vamos falar somente, vamos usar só o versículo 34 para desenvolver isso. Eu não gosto muito de ficar lendo, você tem a Bíblia, e seria muito importante você acompanhar, você inteirar. Mas se você prestar atenção na mensagem, logo, numa certa altura, você vai entender bem a respeito do texto. Você vai se localizar. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 34, diz assim: E, chegando-se, pensou-lhe ou enfaixou os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Amém? Assente-se, por favor. Pois bem, meus irmãos, Páscoa, nós vivemos hoje a memória, a celebração, a lembrança, a lógica, a prática da Páscoa. Páscoa fala, no seu contexto geral, de resgate. Páscoa fala de resgate. Resgate de um povo que estava escravizado no meio do caminho. Resgate de um povo que Deus escolheu uma nação, Deus salvou, preservou uma nação, preservou um povo, os egípcios, para que os hebreus fossem levantados ali. E a Bíblia diz que quando os hebreus já eram a maioria, eles estavam dormindo no ponto. Porque já estavam ali quase 300 anos, quase aproximadamente 6 gerações ou 7 gerações. Estavam, presta bem atenção no que eu estou falando, eles estavam escravizados pelo conforto, estacionados ali. E de repente, a Bíblia diz que um faraó percebeu que eles eram em maior número, percebeu a força deles e decidiu escravizá-los. Por aproximadamente 127 anos, o povo de Israel foi escravo. Aproximadamente 3 gerações, uma geração a cada 40 anos, foram escravos no Egito. Sofreram e depois de 3 gerações, lembraram que tinham Deus. Começaram a orar, começaram a pedir para Deus. E Deus levantou ali uma pessoa que seria usado como um libertador. Você lembra o nome dessa pessoa? Moshe.
Moisés. Moisés significa tirado do rio. E Deus o usou para tirar o povo do Egito. Você sabe da história, houve as pragas. E a última praga, a praga da morte não consigo falar essa palavra. Unigênitos, me desconcentrei, desculpe. A morte dos unigênitos, quando Deus vingou o que o faraó fez. E olha só, a Bíblia diz que o anjo que executa o juízo de Deus, o anjo da morte, ele passou pelo Egito. E aonde não tinha um sangue de um cordeiro justificando aquela família, o primogênito daquela família faleceu. Olha só. Então o que significa o anjo da morte passando ali? Significa esse nome, que a nossa tradução aqui é muito limitada. Pessá, passagem. Quando o anjo do juízo passou, Deus imputou algumas regras para que a casa não fosse atingida. E a casa do judeu, obedecendo as regras, a casa dos hebreus, aliás, com o sangue do cordeiro que era sacrificado, quando se passava na ombreira da porta, ali dentro, o sangue justificava aquela casa. Mas, pastor, o que isso tem a ver com o texto, aliás, com o versículo que nós lemos? O que Páscoa ou resgate tem a ver com o versículo que nós lemos? Simplesmente existe a verdadeira Páscoa, a reformula da Páscoa, que é o cordeiro que foi sacrificado por mim e por você. O cordeiro que nos justifica, que é Jesus, que foi morto em meu e em seu lugar. E que aquele que aceita o sangue desse cordeiro sobre a sua vida, tem essa justificativa, isso é, da ira de Deus. A justificativa da vingança de Deus contra a humanidade. Jesus, então, ele escolhe algumas pessoas. E ele chama essas pessoas para deixar um legado para elas. Que legado, pastor? Uma mensagem, um poder, para que essas pessoas não estivessem debaixo desse jugo, desse anjo que executa o juízo de Deus. E Deus chama este povo de igreja, mas no seu início, no início da sua formação, da sua raiz, ele começa a chamar esses homens de discípulo. Jesus está fazendo uma manutenção sobre o poder que ele outorgou, o poder que ele entregou à igreja. Jesus deu aos discípulos o poder de pisar. Repita comigo, eu tenho o poder de pisar. Jesus deu aos discípulos o poder de pisar. Pisar como, pastor? Pisar sobre serpentes e escorpiões. Como está no texto aqui em linguagem figurada. Eis que vos dei poder para pisardes serpentes e... O exercício do poder é pisar serpentes e escorpiões. Olha para cá. Você tem pisado? Você tem pisado com poder? Você tem pisado com poder? Não, pastor, eu tenho medo de dormir com a luz apagada, sabe? Eu tenho medo de ver uma coisa que eu nunca vi. Entendeu, pastor? Ai, meu Deus, se alguém me pede oração, eu já tenho medo daquela pessoa espumar qualquer coisa e cai. Ai, meu Deus do céu. Você tem pisado com poder o mal, meu irmão? Teu vizinho, talvez, há uma família ou alguém que não para de reclamar da vida para você. E você não é capaz de explanar o evangelho para essa pessoa. De alguma forma. Não o crente chatão, fanaticão. Mas estender um convite. Ou falar do que Deus fez na própria vida. Deus nos deu poder para pisar a serpente e escorpião. Pisar sobre toda a força do maligno. A igreja recebeu o poder que contrapõe forças do maligno. O exercício do cristão é pisar com poder. Meu irmão, o inimigo pode ser forte, mas a igreja é poderosa nesse exercício. Você sabe qual que é o maior poder que Deus deu para a igreja? Hoje de manhã eu estava falando sobre isso. O maior poder que Deus deu para a igreja é o amor. O amor é o maior poder que Deus deu à igreja. E é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos ali.
Somente quem tem autoridade pode delegar autoridade. E Jesus delegou autoridade, delegou poder à igreja. Mesmo o inimigo tendo força, nós temos poder dado por Cristo para vencer. O inimigo está submisso a esse poder. E os discípulos, a Bíblia diz que eles estão voltando alegres. Do que, pastor? De uma missão que Jesus mandou. Vocês vão entrar nas casas, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos no meu nome. Eu estou dando poder para vocês pisar serpentes, eu estou dando poder. E a Bíblia diz que quando esses 70 voltaram, eles estavam felizes, eles estavam alegres, porque o mal se sujeitava a eles. Eles estão eufóricos, eles estão empolgados. O problema não foi eles ficarem alegres, mas a base da alegria deles estava errada. E é por isso que Jesus decide fazer manutenção. Ele diz assim: vocês estão alegres porque os inimigos se sujeitam a vocês? Porque vocês expulsam o demônio? Vocês estão alegres porque os enfermos são curados? Vocês estão alegres por isso? Vocês deveriam estar alegres e ter como base a alegria de vocês o fato de vocês terem o nome de vocês escrito no livro da vida, escrito nos céus. Então Jesus faz sutis reparos que significam muito para a caminhada que teriam ainda. Eles deveriam estar ligados com coisas eternas, sempre com a visão no Altíssimo, para que eles pudessem enfrentar o mal e não desanimar, para que eles pudessem ter discernimento e não se confundisse e não desanimassem. Assim, na batalha eles não seriam confundidos. Então Jesus, diante deles, começa a falar com o Pai. Ele diz algo que me chamou a atenção. Ele diz assim: Pai, eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor escolheu escondeu coisas dos sábios e entendidos, mas o Senhor tem revelado aos pequeninos, e o Senhor ama fazer isso. Pode ver, está escrito, agrada ao Senhor fazer isso, esconder as coisas dos eruditos, dos sábios, e revelar as coisas aos pequeninos. Ama esconder as coisas de gente assim. Olha só, entenda que não é porque o indivíduo é sábio que vai entender tudo. Há famosos, físicos, pessoas entendidas que inventaram utilidades incríveis, verdadeiramente revolucionárias, mas não entenderam o Evangelho, o qual pessoas que às vezes não têm nenhuma instrução gramatical conseguem entender. Deus se revela a quem Ele quer. Não é questão de capacidade, é a simples vontade soberana de Deus. E no versículo 21 diz que Deus revela isso aos pequeninos. O versículo 23 diz que Jesus fala em secreto, fala em particular com os seus discípulos. Algumas coisas Deus fala para a multidão. Outra coisa, Deus fala, chama os seus discípulos para um lugar secreto. E ali revela coisas que os outros não podem entender. E esses pequeninos, Deus fala com eles no lugar secreto. A questão é termos disponibilidade em irmos ao lugar secreto, para que Deus possa nos revelar coisas grandes e firmes. O convite está aberto, mas os grandes não entendem. Os grandes querem ter uma dinâmica, os grandes querem ter poder, os grandes querem ter atalho, os grandes têm uma vaidade sobre, têm um egoísmo sobre, têm uma capacidade de reter para ter poder. Essa bem-aventurança só será dita, revelada nesse lugar secreto. Jesus então está fazendo uma manutenção da consciência daqueles a quem Ele está destinando poder. Ele está dizendo o quanto essas pessoas são privilegiadas. Ele está falando, olha, esse tempo atrás não, essa semana, presta atenção. Eu tenho que falar isso porque eu sou programado para falar. Então, isso não é glória não, isso é puxão de orelha. E eu fiquei feliz. E essa semana, ou semana passada, acho que foi semana passada, eu fui fazer a valeta na igreja ali. E estou com a picareta e dá aquelas picaretas. Cheguei a quebrar o cabo da picareta.
e pedra, e picareta. Eu estava cavando ali, e daí pensei comigo, parecia aqueles desenhos do pica-pau. Podia ter mais gente me ajudando. Brabo comigo. Ou eu sou muito infeliz como um líder, ou Deus está me provando, ou o que está acontecendo que eu não estou enxergando, e bababá, e eu estou fazendo assim. E de repente veio aquela voz no meu entendimento. Tem muita gente que está no inferno que gostaria de ter o privilégio de fazer valeta na obra como você. Você está entendendo? Tem muita gente que gostaria de ter o privilégio de quebrar concreto como você. Tem muita gente que gostaria de ter o privilégio de se preocupar com outras pessoas, de ter a oportunidade que você está tendo e eles não têm pela eternidade. Muita gente. Se a injeção foi forte, é porque a doença era forte também. Presta bem atenção. Deus revela coisas a quem está no secreto com Ele. E aquilo nos apacenta. Você precisa entender que Deus está chamando você. Olha só. Deus está dizendo, ei, olha para cá. Você é um privilegiado de estar tocando um instrumento, de estar 2 vezes na escala. Você é um privilegiado de estar no diaconato 600 vezes na semana. Você é um privilegiado de poder dizimar, ofertar, de poder ajudar alguém. Você é um privilegiado de ter condições de ir para o culto, nem que seja longe. De estar cansado, trabalhou o dia inteiro e cultuar a Deus à noite. Você é um privilegiado. Jesus está dizendo para eles, vocês são privilegiados, porque reis não tiveram a revelação que vocês tiveram. Profetas, sacerdotes interpretavam a palavra de Deus, mas quando Jesus veio, não conseguiram reconhecer. Por isso, vocês são bem-aventurados. Aí a Bíblia diz que quando Jesus está falando com aqueles apóstolos, está falando não só com os apóstolos, com os discípulos ali, está com aquele grupo de pessoas, fazendo aquela manutenção sobre o poder que ele tinha derramado sobre a igreja, e agora eles podiam expulsar demônio, curar enfermo e coisa e tal, e eles estavam empolgados. De repente, quando Jesus está ali, chega um doutor. Olha para cá, chega um doutor. E a Bíblia diz que ele é um doutor da lei. Então eu não sei o jeito que ele chegou ali. Eu não sei o jeito que ele chegou. Mas a Bíblia diz que quando ele chega perto, ele chega para provocar uma briga. Ele chega com dissimulação. Ele chega para provar a Jesus. O texto diz que ele vem para testar, para tentar intimidar Jesus com questionamento. E Jesus para o que está fazendo, para o que está discursando, ensinando ali. E pega um gancho no que aquele homem está falando. Aquele homem olha para Jesus e fala, mestre, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus é incrível nas respostas. Olha, se fosse hoje a UOL, se fosse hoje a Folha de São Paulo, a Globo, ia sentar além em Jesus. Por causa dele ser direto às vezes. Que olha para ele, aí Jesus vai lá e fala, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele. De que forma você está lendo a lei e interpretando a lei? Está escrito assim? Você não é mestre da lei? De que forma que você está lendo e interpretando? Aí o homem pega e fala, olha só. Ele fala ali no versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus olha para ele e fala, exatamente. É só você praticar. E você vai ter vida eterna. Por que você não pratica? Por que o homem fica perdido naquilo? Aí o homem olha para Jesus e faz mais uma pergunta, porque aquela não deu certo. Aquela não deu certo. Jesus é incisivo. Ele olha para Jesus. Ainda Jesus está falando, aquilo está ecoando, né? Em outras palavras, Jesus está falando, se você não pratica o que te ensinam, isso é morto. Você está morto. Senão você está morto em tudo aquilo que já te ensinaram. A vida vem pela prática daquilo que nos ensinam. Aí o camarada quis justificar, o versículo 29 diz isso. Ele olha para Jesus e fala, Senhor, tá bom. Quem é o meu próximo então? Quem é o meu próximo? E Jesus é impressionante, ele pega gancho dentro daquilo que ele estava ensinando os apóstolos, dentro do poder que ele está derramando sobre a igreja. Este doutor,
ele era doutor em teologia, em interpretação da lei, ele era doutor em todas essas coisas, mas ele tinha uma deficiência, ele não sabia se relacionar com o próximo. Ele era doutor em leis, mas ele não conseguia conviver de uma forma sadia. Meu irmão, ele não tinha lógica da prática da lei, o porquê que servia a lei. Por isso, não entende o amor, que é o princípio do relacionamento. Ele era grande, mas ele não conseguia entender o que os pequenos conseguem entender. Meu irmão, todos os outros dons, eles virão depois do amor. Está escrito isso em 1 Coríntios capítulo 12. Todo dom serve para melhorar a vida do próximo. Todo dom serve para melhorar o convívio. E quando Paulo está falando isso no capítulo 12, no finalzinho ele diz assim: e eu vou te mostrar a melhor maneira de você alcançar os dons. Aí começa 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. E ele descreve o que é o amor. O amor de Jesus, o amor sacrificial, o amor exemplo que nós deveríamos sempre seguir. Esse homem, ele está perdido. Então Jesus vem e lhe conta uma história que parte de um legado, de um caminho. Todo caminho é um legado. Meu irmão, você passou por uma empresa, passou por um caminho, ali você deixa um legado. Você morou num bairro, passou por uma igreja, ali você deixa um legado. Não sei que tipo de legado. Pastor, o que você acha de tal pessoa? Tal pessoa foi bênção, tal pessoa contribuiu, ajudou, fez tal coisa. Irmão, o que você acha de tal pessoa? Pelo amor de Deus, deixou um rombo para eu pagar. Pelo amor de Deus, que legado está deixando? Que legado está deixando? Todo caminho é um legado. Todos os que fizeram esse caminho deixaram um legado. E eu preciso saber qual caminho que eu estou trilhando para ver qual legado eu estou deixando. Você não pegou a mensagem ainda, mas você vai pegar. A Bíblia diz que esse caminho ele ligava Jericó a Jerusalém. Um homem que decidiu sair de Jerusalém e ir para Jericó. Pastor, o que tipifica Jerusalém? Tipifica igreja, tipifica povo de Deus, tipifica comunhão. Um homem decidiu sair de Jerusalém e ir para Jericó. Meu irmão, presta atenção. Se suas decisões forem, em algum aspecto, sair de Jerusalém, não tome essa decisão. Por mais que você esteja pressionado a tomar essa decisão, não o faça. Se comprometer a sua estada em Jerusalém, não a tome. Cuidado com os convites que parecem mais fáceis ou promissores. Tudo que eu decido tem que estar em comum acordo com Jerusalém. No sentido comunhão, no sentido bem ao próximo, porque todo caminho é um legado. E esse homem da história, ele decide sair de Jerusalém e ir para Jericó. E a Bíblia diz que no meio do caminho tem um grupo de pessoas que nem está indo para Jericó e nem está indo para Jerusalém. Que grupo é esse, pastor? São todos aqueles que se alimentam de decisões erradas. Esses demônios, que literalmente são demônios, mas às vezes usam pessoas, eles se alimentam das suas decisões erradas. Tem gente que sobrevive porque você decidiu errado. E na medida em que ele vai descendo, a Bíblia diz que esse grupo, ele lança mão fatidicamente sobre esse homem. Lança a mão sobre ele, machucam esse homem. Presta atenção, olha para cá, por favor. Não tire a tua atenção para nada. Lançam mão sobre esse homem. A Bíblia diz que roubam esse homem, que espancam esse homem. E de tal forma, porque olha só, se a pessoa decide andar por um caminho errado, se a pessoa decide andar por um lugar que não é para andar, naturalmente as consequências elas virão. Surra, roubo, roupas arrancadas, feridas profundas. E olha, tem uma observação aqui. A roupa, ela não tem tanto valor quanto a exposição. Não é verdade? A decisão errada, ela traz exposição. Exposição do casal, exposição dos filhos, vergonhas,
vida financeira exposta. As decisões erradas, elas nos fazem apanhar da vida, elas nos fazem ser pessoas expostas. Aí o texto vai nos dizer que bateram tanto nesse homem, que deixaram ele quase morto. Quase morto. Diga comigo, quase morto. A informação de quase morto aqui é para aqueles que bateram. Para aqueles que bateram. Aí o texto diz que de repente os ladrões fugiram e o homem ficou ali caído. Quase, mas não estava morto, tinha vida ainda ali. Aí a Bíblia diz que vem um sacerdote. Meu irmão, eu não me pergunto se ele vem de Jerusalém, porque se ele está saindo de Jerusalém, ele está errado. Se está subindo de Jericó, o que ele foi fazer lá? E piora na medida em que ele se aproxima, porque denuncia que ele tem uma visão errada, uma ótica errada. Na visão daquele sacerdote, quando ele está vendo ao longe, ele vê um homem que está morto. E a Bíblia diz que ele passa a largo, ele passa de largo, ele passa longe. Presta bem atenção. Se um sacerdote não pensa em gerar vida para quem está morto, para que continuar o ofício? Sacerdote tem que gerar vida, tem que resgatar, e isso é o que dá vida para o sacerdote, e objetivo de vida. Bem na real, o sacerdote está mais morto do que aquele que ele sugeriu estar morto. Porque quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguém e não ajudo, eu estou pior que ele. Passou de largo e deixou o homem lá. Eu não sei de onde vinha nem para onde ele iria, mas o seu legado deixou bem claro que de onde ele veio não aprendeu nada. E o caminho que ele estava indo, com certeza, se ele continuasse assim, seria um caminho de dor. A Bíblia diz que outro homem passa por aquele caminho. E ele é um levita, alguém consagrado para as obras do templo. Um que está no mesmo caminho do sacerdote. Passa de largo também. De largo, passa longe também. Aí, a Bíblia diz que de repente, aparece um outro homem no texto. Quem que é esse homem? Você pode me dizer? Quem? Samaritano? Não, não é. Como que é o nome dele? Como que é o nome desse homem? Não é só samaritano. Como é que é o nome desse homem? O bom samaritano. Olha só, eu perguntei o nome dele e você me falou um caráter e uma origem dele. Você disse o caráter e a origem dele. Qual é o nome dele? Sabemos só o seu legado. Sabemos só o seu caráter. E a sua origem surpreende. O caráter dele testifica de onde ele veio. Ele não é sacerdote, mas ele está fazendo coisas de. Ele não é levita, mas está fazendo coisas que um levita deveria fazer. O caráter dele foi como ele ficou conhecido. O sobrenome dele foi como o lugar de origem dele. Aflorou de tal forma seu caráter que virou o seu nome. Nós conhecemos ele como o bom samaritano. O meu caráter vira a minha identidade. Quem que coloca hoje o nome do filho de... Como é que é o nome do teu filho? Adolf Hitler. Como é que é o nome do teu filho? Judas Iscariotes, Judas Carioca. Quem coloca o nome do filho desse jeito? Agora, quantos Joãos você conhece? Quantos Pedros você conhece? Miguéis você conhece? Quantos você conhece? Esse homem deixou um legado que Jesus exemplifica para a igreja. O que você faz determina de onde você veio e para onde você vai. Há alguns que têm um nome, mas não têm o caráter. Mas esse samaritano se aproximou. Esse samaritano se aproximou, meus irmãos.
E olha só, quero que você preste muito bem atenção. Olha só. Ele se aproximou e ele descobriu coisas que o sacerdote não descobriu. Ele se aproximou e ele descobriu coisas que o levita não descobriu, porque eles não se aproximaram. Coisas simples e coisas grandes, que são reveladas aos pequenos. Meu irmão, ele se aproxima com a interpretação de que o homem está morto, mas quando ele chega ali perto, ele descobre que o homem está vivo. Ele encontrou vida onde tudo parecia estar perdido. Olha só, presta bem atenção no que eu estou falando. Para alguns, vale quem produz. Para alguns, vale aqueles que têm. Quando a pessoa não tem mais, não vale. É só problema. Você vai esquentar a tua cabeça. Aí o camarada saiu, desviou da igreja. E para alguns aí, para os religiosos, esse camarada morreu. Tombou, morreu. Eu conheço quem era pastor. Graças a Deus alguns voltaram, né? Mas eu conheço quem era pastor. Eu conheço, meu irmão, quem fez muito pela vida dos outros. Uma vez eu encontrei com uma mulher, graças a Deus hoje ela está na igreja, e o marido dela tombou e tombou feio na fé. E ela falou: pastor, eu só ajudei. Eu só servi. Quantas vezes pessoas vieram, várias vezes tombadas, e eu fiquei feliz de terem vindo, pastor. Eu orei, recebi, ajudei de novo. E nem fui eu que tombei, foi meu marido. Todo mundo virou as costas para mim. Todo mundo. Eu falei para ela: todo mundo não. Você não é ali da igreja, mas eu quero ajudar você. Conversei com ela bem. Ela está na igreja, não na nossa igreja, mas ela está na igreja hoje, conversei com o filho dela e tudo mais esses tempos atrás. Mas um monte de gente que por onde passou deixou um legado incrível, mas que tombou. E para algumas pessoas, essas pessoas morreram. Não vale mais para a classe. Não vale mais para a classe. Porque olha para nós, olha o nível da santidade. Esse camarada tem que jejuar muito para chegar no meu minguinho. Esse camarada tem que fazer e refazer, ITQ, ITC, ITE, sei lá o quê. Esse camarada tem que tirar carteira A, B, C, D, E, N de navio, T de trem. A Bíblia diz que ele se aproxima. Qual que é o problema da gente se aproximar? Você vai ter trabalho. Se você se aproximar, você vai ter trabalho. Você vai escutar um grito escondido ali. Um grito de quem apanhou na boca e não consegue falar direito. Um grito de socorro. E esquece, às vezes, que quem faz vítima, foi vítima. Várias vezes. Ele escuta um grito escondido de alguém que não tem força mais. Alguém, talvez, que você não consegue escutar. Talvez porque passa longe. Alguns dopando a sua mente com qualquer tipo de droga, ou promiscuidade, eu não sei, mas já foram obreiros da casa de Deus. E para você alcançar o perdido, você terá que sair da zona de conforto. Para a gente alcançar o perdido, a gente vai ter que passar por cima de timidez. A gente vai ter que passar por cima do medo. Como assim do medo, pastor? O medo de amar. Porque o maior poder da igreja é o amor. Tem um cantor que se declara Satanás, que na música ele diz assim: eu sou o medo de amar. Ele diz, a letra A tem meu nome, né? Satanás. Ele fala: eu sou a beira do abismo. A luz que se apaga e a vela que acende. O sangue no olhar do vampiro. Ele fala: eu sou o medo de amar. Ele fala isso. O medo de amar. Quando você vê as loucuras, às vezes, que uma mãe e um pai faz por seus filhos, você começa a entender o princípio de amor. O amor que Jesus está falando, o amor sacrificial. Você começa a ter uma noção. Você começa a ter uma noção. E você começa a entender quando Jesus está chamando para essa missão. A missão da igreja, quando Jesus está falando sobre essa manutenção. Parar
por um que seja. Jesus, olha para cá, Jesus está com saudade de alguém. E você sabe quem é. Eu vou repetir. Jesus está com saudade de alguém. E você sabe quem é. Vai buscar. Vai resgatar. Vá pelo caminho. Pensar. Vá libertar. Porque Jesus te deu, outorgou, o maior poder sobre a tua vida, que é o poder do amor. E Ele constrói em nós aquilo que nós não temos depois do amor. Ele e ela não está morto. Parece que está, mas tem uma vida ali ainda. Só porque teve consequências de decisões erradas. Nós somos juízes por acaso? Quem é você? Um religioso? É a pergunta que eu me faço sempre. Quem é você? O bom samaritano? Vai usar desculpa que não é instruído? Jesus nos ensina aos pequeninos. Porque tem gente que não tem uma merreca de nada e ainda assim é grande. Não pode passar pela porta estreita. Porque a porta estreita exige que você engula o orgulho. Engula a mágoa. Engula a soberba. Engula qualquer receio. E se arrisque pelo poder do amor que você confia em Deus. Essa pessoa, ela não pode gritar porque bateram na boca dela. Talvez está amarrado por uma mágoa, por um orgulho, sei lá. Mas perto, nós vamos conseguir escutar e amar alguém. Perto, nós vamos conseguir entender alguém. O texto diz que ele ata as feridas, ele enfaixa as feridas daquele homem. O bom samaritano enfaixa as feridas daquele homem. Olha para cá, você pode me ajudar a pregar? Você pode perguntar para essa pessoa aí, aonde que você colocou tuas ataduras? Você pode perguntar para essa pessoa, para me ajudar, por favor. Sabe por quê? Olha para cá. Eu mais exponho as feridas do que enfaixo elas. Eu vou repetir. Eu mais exponho as feridas do que enfaixo elas. Do que trato elas. Atar feridas é lidar com um cheiro horrível às vezes, daquela infecção. Atar a ferida é proteger elas. Sujeitar a um tratamento. Mas o problema é que a gente esqueceu as ataduras em algum lugar. E acha que expor irá curar. Expor a ferida, a vergonha de alguém, o caminho, seja o que for, irá curar essa pessoa. Expor a ferida do próximo irá sará-lo. E o medo do que vai ver. Alguns têm medo do que vão ver. Então, tem medo do que vão encontrar. Né? Muito medo. Eu não sei se alguém que já foi no ML reconhecer corpo, mas é horrível. Eu já vi gente com a boca aqui em cima. Pra você ter uma ideia, no ML, aquelas pessoas que morrem e passa-se 2, 3 meses, 6, eu não sei quantos meses passam, os legistas, eles identificam o período de morte da pessoa pelo tamanho dos vermes. Pelo tamanho dos vermes. O cheiro é terrível. Quando você chega naquele lugar, quando você vai ver aquela situação, você tem medo do que você vai ver. O cheiro de morte e tudo mais. Talvez você tenha medo do que vai ver, porque você tem medo de se machucar também. Quando você encontra uma traição, que você tem que ajudar uma pessoa que está passando por alguma situação. Quando você está lidando com alguma coisa ligada a um abuso, um estupro, um roubo, e lidar com quem foi vítima, muita gente quer lidar. Agora, lidar com quem fez o mal, com quem cometeu o erro. Jesus não veio para essa pessoa? Essa pessoa não pegou um caminho errado? Deus está chamando para atar. Muita gente não quer lidar, não quer enfaixar, porque ali há secreções, há pus, feridas profundas, e a pessoa fica assim, eu não, vai que eu me machuco. Quem mandou fazer isso? Quem mandou fazer aquilo? Eu não preciso passar por isso. Vai que eu pego o Covid. Vai que não.
N tipos de... Lógico, eu usei uma expressão aqui, né? Uma força de expressão. Mas vai que eu não. Vai que me rouba. Eu não. Vai que sai falando mal de mim. Eu não. Vai que me incomoda, vai que me descobre o telefone e me incomoda. Vai que fala também que eu estou dando em cima dele ou dela. Vai que isso, vai que aquilo. E joga um chavão de coisas. Na verdade, a pessoa passa atadura sobre ela. Proteger, tratar, cuidar, abraçar para exercer o evangelho. Isso é pisar serpentes e escorpiões. Isso é exercer o poder de Deus. Isso é estender o reino de Deus. Isso é deixar um legado. Ele não só ata a faixa ali da ferida, como o texto diz que ele derrama azeite nas feridas. Azeite era algo muito precioso, muito caro naquela época. Meu irmão, se o meu azeite não for para curar, para que eu vou ter azeite? Você já encontrou pessoas, talvez até você possa ter dito: Senhor, me enche, Deus, me enche, ó Pai, me enche. Para quê? Se nós somos canal. Porque eu sou um vaso, mas se esse vaso não for um canal, não adianta. Não adianta. Eu quero ser cheia de poder, ó Pai. Poder para curar. Eu quero poder assim, Jesus, para colocar a mão na pessoa, a pessoa ser curada. Eu quero, Senhor, ter poder sim para chegar no ambiente, o demônio que está ali já manifesta e já sai correndo. Eu quero poder. Mas você está com a visão errada sobre isso. Deus já te deu poder. Só que você não ora nem por um cachorro. Você não ajuda ninguém. Só julga. Só tem medo de se expor, de ajudar e de perder. A gente trabalha tanto, né? Para chegar às vezes, né? E eu tenho um dinheirinho sofrido, né? A gente, E eu não... Tem que ver ali, né? Se eu dou oferta na igreja, eu tenho que ver onde está, porque, não tem nenhuma ligação com Deus. E Jesus está falando para se ter ligação com Deus. Senão você desanima na missão. Você vai lidar com ingratidão. Você vai lidar com desprezo. As pessoas vêm até você num deserto. Você batiza elas. Quando você batiza elas levantam e elas seguem a Jesus. Porque é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Esse é o ministério João Batista. Aqueles que anunciam a vinda de Jesus. Meu irmão, sabe o que é atar azeite nas feridas? O aumento, às vezes, das feridas é porque nós não estamos atando azeite na vida de pessoas. Eu tenho que ser canal. Alguns querem ser cheio, como eu disse, mas por que querem ser cheio? Entenda alguma coisa. Entenda, coloque isso na tua cabeça. Há pessoas que passaram nas nossas vidas e que Deus usou essas pessoas para nos curar, para nos tratar. E por último, a Bíblia diz que Ele vai derramar vinho sobre as feridas. Presta bem atenção. Ele vai derramar vinho sobre as feridas. Aí eu fiquei curioso, não quero jogar vinho na ferida? Vinho na época era receitado como cicatrizante de feridas e também contra a febre. Interessante isso, né? Quando era lançado sobre a ferida. Há pessoas que passam nas nossas vidas e nos ajudam a sarar, a cicatrizar traumas. Nos conheceram em momentos difíceis e hoje nós estamos salvos daquela condição que provavelmente morreríamos, porque alguém jogou vinho nas nossas feridas. O bom samaritano também colocou sobre o seu animal essa pessoa e o levou a uma hospedaria, o qual ele tratou daquele homem. E por 2 dias ele cuidou daquele homem, até ele se retirar, até ele ver que o homem estava tranquilo. Por 2 dias, a Bíblia diz que ele pagou para o dono da hospedaria 2 denários. Você sabe o que era o valor de 1 denário? O homem trabalhava o dia inteiro e no final do dia ele recebia 1 denário. Era a moeda de um dia. 2 dias de trabalho. E no 3º dia, aquele homem estava bem. No 3º dia, o bom samaritano seguiu o seu caminho. Mas no 3º dia, aquele homem estava bem. Ele viu que estava em segurança. Ele viu que estava bem. Ele viu que estava tratado.
E ele falou, se ele ficar mais tempo, eu vou pagar. Se ele precisar de alguma coisa, eu vou passar por aqui de novo. E eu vou pagar. Precisamos lembrar que alguém trabalhou 2 dias no inferno. Alguém que por 2 dias trabalhou intensamente por mim e por você. Precisamos entender que alguém trabalhou nesses 2 dias e no 3º dia nos deu vida. Pagou por nossa morada, sarou o nosso caminho, salvou a nossa vida e nos deixou um legado. Um legado de amor. Por onde ele passou, e por esse legado, por suas pisaduras, nós somos sarados. Somos sarados. E ele diz, se alguém precisar de alguma coisa, desses aí que eu ajudei, que eu resgatei, que estavam mortos, mas reviveram, se precisarem de alguma coisa, eu vou para junto do Pai. Mas se alguém ajudar, seja com um copo de água frio, eu o retribuirei, eu vou indenizar, eu vou fazer por ele, eu vou abençoar, eu vou multiplicar a graça sobre a vida dessa pessoa. Pessah, quando o anjo da morte fez justiça, matando o primogênito de cada egípcio, a segunda Páscoa, o Pessah, trouxe vida, matando o unigênito, em meu e em teu lugar, deixando um legado de amor para aqueles que erraram o caminho. Você errou o caminho já? Meu Deus do céu. Quem é você? E a pergunta que eu me faço, sacerdote, levita ou bom samaritano? Olha para cá, alguém está machucado, precisando de você, e você sabe quem é. Ah, pastor, uma hora eu vou ir, um dia eu vou ligar, uma hora eu vou fazer. Isso não é amor. Isso não é amor. Tome a atitude hoje. E sobre o que eu estou falando, só os pequeninos vão entender. Somente os pequeninos. Outros vão achar bonita a mensagem. Outros vão achar que casou a mensagem. Outros vão falar, eu nunca vi uma mensagem sobre o bom samaritano assim. Outros vão falar, que bênção foi para a minha vida. Outros, e não vai passar disso. Não vai passar disso, como sacerdote, como levita. Mas o bom samaritano vai fazer escolhas que vão ajudar o próximo. Vai fazer escolhas que vão resgatar o próximo, que vão libertar. E essa passagem dessa pessoa, bem-aventurado o que vem em nome do Senhor. Essa passagem vai resgatar e vai salvar. Talvez a pessoa está febril, talvez aquele casamento está febril. E você vai atar vinho. E aquela pessoa vai sarar. Eu preciso que você entenda que alguém está morrendo e está precisando de você. E é hoje. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Talvez você está pensando, eu errei o caminho, eu preciso dessa ajuda. Hoje eu quero fazer um apelo para você que pensa assim. Se descentralize disso. Você não é o centro. Você está nisso porque errou o caminho. Você está nisso porque esqueceu que Jesus é o centro e que pessoas precisam da sua ajuda. Mas você acha que sempre precisa de mais, mas nunca dá valor ao que tem. Nunca dá valor ao conselho nenhum. Está como um mar morto. Só quer, mas não tem vida. Jesus hoje quer abrir os teus olhos. E quer dizer para você que talvez você é um levita, talvez é um sacerdote, mas Ele está te chamando para ser o bom samaritano. Põe a mão no teu peito assim. Quem é essa pessoa que Deus mostrou para você no teu pensamento que está perdido? Quem é essa pessoa que está quase morto? Quem é essa pessoa que você tem até medo de começar a ajudar? Tem até medo de começar a desembolar os fios? Quem é essa pessoa que você está ligando ao céu agora em oração? Quem é essa pessoa que Jesus está falando para você? Ter coragem, porque Ele te deu um legado, Ele te deu poder para pisar serpente e escorpião. Quem é essa pessoa? Eu vou orar, você vai expor o nome dessa pessoa. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar graça, porque você leva em você o nome de Jesus. Jesus mora em você, e você está deixando um legado, você está estendendo o reino, e Deus vai te usar. Santo Deus,
maravilhoso amigo e conselheiro, príncipe da paz. A nossa memória está no Senhor, a nossa memória está nas tuas palavras e de uma forma rotineira nos nossos pensamentos o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Todos os dias pensamos no Senhor, todos os dias somos cientes que iremos prestar conta ao Senhor, porém somos pessoas muito atrapalhadas, meu Deus, mas estamos aqui, recebendo a instrução, estamos aqui, Pai, para levar um legado. Renova em nós a coragem da Tua igreja, renova em nós a graça que precisamos para pisar serpentes e escorpiões, renova em nós, Pai, a consciência que nos empurra, que nos posiciona a levantar pessoas, a dar vida àqueles que estavam mortos, onde só havia ossos de pessoas mortas, profetizar para que ali se levante um exército. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, unge as palavras, unge os conselhos, dá propósito de vida para essa pessoa, dá um caminho santo para ele e para ela, para que não se desvie, dá o poder do amor, dá o poder, Pai, do perdão, dá a graça de ouvir aqueles a quem ninguém ouve, dá a graça de escutar pessoas, dá a graça de amar pessoas e não julgar, não expor as feridas, mas ajudar a tratar as feridas. Ah, Senhor, temos muito que aprender na lida, temos muito que nos negar, muito do que nos negar. Então, no nome de Jesus Cristo, Santo Deus, unge agora esta palavra nos corações e as decisões tomadas, porque o Senhor revela aos pequeninos, mas oculta essas coisas dos sábios e entendidos. Que tudo seja para a sua glória, pois assim, Pai, nós repreendemos desde já todo levantar satânico para a tua glória. Em nome de Jesus, ligamos ao céu. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, povo de Deus.